Bem-vindo a mais uma orientação para o culto doméstico produzida pela Igreja Presbiteriana de Santo André. O texto estudado hoje, João 14, de 8 a 15, trata da palavra de Cristo sobre as obras dos crentes, que seriam maiores que as do próprio Senhor. Trata também da oração a Jesus, em nome de Jesus. É um texto que traz muitas respostas importantes sobre temas que a igreja precisa conhecer. Pare com as tuas atividades e pegue a tua Bíblia. Com devoção e verdade, busquemos a Deus. Aqui está a ordem para esta orientação para o culto doméstico. Com firmeza, com piedade, busquemos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus. Iniciemos com a leitura da Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 5 a 13. Mateus 6, de 5 a 13. Abra lá a sua Bíblia. Mateus 6, de 5 a 13. Diz assim a palavra: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cantemos o hino 127 do Inário Novo Cântico, Ora Bendita. A seguir, guardemos tempo para a oração. Primeiro o hino, depois, tempo de oração. Cantemos então.
Bendita hora de oração, quando a fervente petição se eleva ao trono do Senhor, que atende a voz do meu clamor, pois Ele ordena recorrer ao seu amor, ao seu poder, contente sem perturbação, eu busco a hora de oração, contente sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita hora de oração, descendo a paz e comunhão, desejo enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar, e enfim no resplendor de Deus, da glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Louvado seja Deus, que não nos rejeita por causa de Cristo a nossa oração. Vamos agora estudar a palavra de Deus. Prossigamos com os estudos do Evangelho de João, lendo João, capítulo 14, versos 8 a 15. Vamos abrir lá as nossas Bíblias. João, capítulo 14, para lermos os versos 8 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras? Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Continuemos os estudos sobre os fundamentos do consolo, vendo hoje sobre a identidade entre o Pai e o Filho, o padrão das obras dos discípulos
e sobre a oração e sua relação com o mediador. Irmãos, temos estudado neste capítulo 14 as palavras consoladoras do Senhor Jesus, que identificava a ansiedade e a aflição nos corações dos seus discípulos no correr da última Páscoa. Vimos que ele iniciou o seu ministério consolador com palavras que logo embasaria na unidade do próprio Deus. No reclamar a seus discípulos que nele fosse depositada a mesma fé exigida pelo Deus Todo-Poderoso. No direcionamento das atenções deles para a eternidade, garantida pelo seu ministério de justificação por meio da cruz e da sua ressurreição. Com esta base, ele disse: não se turbe o vosso coração. Vimos que ele especificou a sua missão como o revelador do Pai, como o justificador dos seus discípulos e como resultado dessas ações, como mediador entre Deus e os homens, ao dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Isto tudo vimos com estas 3 colocações que você tem aí na sua tela. A parte inicial do versículo 1 do capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Aquilo que sucede do capítulo 14, verso 1 até o versículo 3, Cristo devendo ser crido como Pai, ele como o justificador que morreria e ressuscitaria, já morreu e já ressuscitou uma única vez pelo seu povo. E ele então como o garantidor de que naquelas casas eternas, na morada do Pai, já há lugar para os seus discípulos, para aqueles que nele creem. Assim, Jesus se apresenta como um mediador, o revelador do Pai e o justificador do seu povo. Revela o Pai, justifica o povo, fazendo a mediação entre Deus e os homens. No trecho que passamos a estudar hoje, veremos que o Senhor prossegue apresentando os fundamentos do consolo, especificando mais sobre a igualdade da confiança a ser depositada no Pai e no Filho, e mais detalhes também a respeito da sua revelação, a revelação do Pai por meio do Filho. Veremos assim algumas implicações consoladoras da identidade proclamada pelo Senhor Jesus quanto a si mesmo e ao Pai. Primeiro veremos o padrão de poder para a conduta cristã. E a seguir, a posição do mediador no contexto da Trindade em favor dos discípulos. Quanto à identidade das pessoas da Trindade, com atenção especial ao Pai e ao Filho, o Senhor vinha ensinando ser Ele um com o Pai, e que a fé depositada no Pai deveria ser depositada também nele, o Filho encarnado. Vimos isso em 14, verso 1. Veja lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. E isto também surge no versículo 7. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O verso 7 retoma o tema da identidade ao dizer o que acabamos de ler. O Senhor disse isso e concluiu dizendo algo como: uma vez que eu sou a revelação do Pai e estou aqui, vocês que me conhecem e veem, também conhecem e veem o Pai. Mas os discípulos, como vemos pelas palavras de Filipe, não compreendiam. No verso 8 nós podemos ver: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que o Senhor havia acabado de falar. O texto que segue, até o verso 11, mostra certa indignação e decepção no Senhor Jesus. Vejamos o verso 9. Disse-lhe Jesus:
Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Era tamanha a lentidão, a cegueira, a tolice dos discípulos de Cristo, que ele se indignava. Como poderiam pensar assim? Como poderiam dizer aquilo? No verso 10, a primeira evidência enfatizada pelo Senhor Jesus a respeito da sua identidade com o Pai e que deveria ter sido percebida pelos discípulos aparece. Ele falaria de um tipo de obra que era tanto visível quanto audível por aqueles homens tão próximos dele. A obra especialíssima da pregação. Veja o verso 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. As palavras, as obras. Logo, a obra aqui mencionada pelo Senhor é a de falar, a de anunciar e proclamar a palavra de Deus, a palavra do Pai. De todas as obras realizadas pelo Senhor até então, a da proclamação, a pregação, era a mais especial. Pela pregação, as pessoas ouviam as proposições divinas, as explicações redentivas, os anúncios proféticos, as palavras condenatórias e, como naquele momento, os fundamentos do consolo. Eram as palavras que concediam sentido e permitiam o entendimento dos ouvintes à grandeza do ministério obediente de Cristo. Trazendo para os nossos dias, é pela palavra pregada que recebemos as informações que serão utilizadas pelo Espírito Santo para a nossa conversão, para a nossa santificação, para o nosso testemunho. Não é sem razão que Paulo exalta a palavra de Deus fixada na Escritura como útil para o ensino, repreensão, correção e educação do homem de Deus em seu aperfeiçoamento na justiça. Confira lá, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. A obra da pregação, realizada pelo Senhor Jesus, foi a mais elevada das suas obras reveladoras do Pai. O Filho revelava a sua identidade com o Pai, ao pregar somente as palavras dele. Mas, além da obra grandiosa e superior da pregação, o Senhor Jesus ainda praticou mais obras que ele acreditava como sendo obras do próprio Pai. Ele disse, como temos no verso 11, veja aí na sua Bíblia: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Era como se dissesse: se vocês não creem na grande obra da pregação da palavra, reveladora de Deus, creiam nisso, que chama mais a sua atenção. Creiam nas obras do Pai que eu realizo. Ora, mas que obras eram aquelas? Os discípulos certamente pensariam nos milagres, nos portentos, nas maravilhas realizadas sobre a natureza, sobre os alimentos, sobre os enfermos. Novamente, infelizmente, não compreenderiam o significado de cada uma daquelas obras. Não compreenderiam que as obras eram pregações sinalizadas. Pense comigo. A alegria da união de Cristo com a sua noiva era simbolizada na transformação de água em vinho nas bodas em Caná da Galileia. A redenção por meio da fé, simbolizada na cura do filho do oficial do rei. O poder divino de vivificação dos mortos, demonstrado na cura do paralítico junto ao poço de Betesda. O poder de sustento da vida pelo pão de Deus que desceu do céu, sinalizado na multiplicação de pães e peixes.
a redenção realizada naqueles que se percebem carentes dela, ao invés de naqueles que julgam alcançá-la por seus esforços. Evidenciada pela cura do cego de nascença, a concessão graciosa de vida eterna àqueles mortos em seus delitos e pecados, simbolizada na ressurreição de Lázaro, morto em suas enfermidades. E ele, o Senhor Jesus, ainda realizaria mais outro sinal, completando o sentido absoluto da revelação da vontade do Pai por meio da sua ressurreição dentre os mortos. Obras. As obras de redenção e juízo do Pai foram praticadas pelo Filho. Obras que revelavam a identidade entre o Pai e o Filho, unidade e identidade entre o Pai invisível e o Filho que o revelava. Assim chegamos à primeira implicação, certamente de sentido consolador, da unidade e identidade das pessoas da Trindade. Os discípulos de Cristo, aqueles que nele creem, também realizariam obras como as realizadas pelo Senhor Jesus. Fariam até obras maiores. Vejam o verso 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Diz ainda o Senhor no versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Primeiro, vejamos que os que creem em Cristo farão grandes obras, porque o Senhor Jesus iria para junto do Pai. Recordemos, os discípulos estavam abalados, porque o Senhor dissera que iria cumprir o seu ministério de redenção, a morte na cruz, e partiria para o Pai, aos céus. A ausência de Jesus era o que os assustava. Mas o Senhor diz que com a sua ida ao Pai, os discípulos fariam obras similares às que ele vinha fazendo. Isso é consolo. É como se dissesse, a minha partida para a casa do Pai considerará a vocês o mesmo poder que me capacita a realizar as obras dele, por amor e em amor. Lembremos ainda que ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, o que reforça ainda mais o sentido do verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas a cobiça humana é terrível e cega, irmãos. Jesus Cristo agia sinalizando a palavra da vida, mas os homens somente enxergavam os fogos de artifício, o espetáculo. Até hoje, as pessoas leem os evangelhos e ficam esperando pelo poder espetacular de curar, andar sobre as águas, multiplicar pães. Nos dias de Paulo, logo no início do ministério apostólico aos gentios, quando o Espírito ainda amparava a palavra pregada com sinais maravilhosos, escreveu o apóstolo que os judeus desejavam ver sinais. 1 Coríntios 1, 22, você pode conferir. Disse também que o principal dom a ser desejado era o de profecia, da pregação da palavra, também na mesma epístola, no capítulo 14. Entretanto, contra a unidade do corpo de Cristo, as pessoas desejavam os dons espetaculares para poderem se diferenciar no meio da igreja. Confira, 1 Coríntios capítulo 12. Ainda hoje é assim. Ao invés da obediência piedosa a Deus, segundo a sua palavra, da vida cristã exemplar em amor e da pregação do evangelho da salvação e da santificação, as pessoas querem poder que impressione a audiência. Quantos aqui desejariam fazer obras ainda maiores do que aquelas que Jesus fez, se isso significasse obedecer a Deus, pregar a sua palavra
e testemunhar fielmente dele. Pois o poder que Cristo nos confere por ter ido ao Pai, o poder do Espírito Santo, é para isso. Poder para o testemunho do ministério redentivo de Jesus. Poder para anunciar as grandezas de Deus. Poder para viver o amor no caminho de Cristo. Mas ainda com dificuldade de entendimento, similar à dos discípulos. Alguém dirá: como as nossas obras poderiam ser maiores que as de Jesus? A isso respondo com uma pergunta introdutória. Como alguém menos qualificado poderia fazer as obras de alguém mais qualificado? Deixa eu dar exemplo. Vamos pensar um pouquinho no grande arquiteto, construtor de Brasília, Oscar Niemeyer. Pensemos no grande jurista vivo hoje entre nós, um dos maiores brasileiros, o Ives Gandra Martins. Pensemos no nosso grande esportista do futebol, o Pelé. E agora pensemos numa pessoa comum, realizando os mesmos projetos de Niemeyer, propondo e comentando leis com a mesma profundidade de Ives Gandra, fazendo jogadas mirabolantes como Pelé fazia. Agora, julguemos. Para quais pessoas as obras seriam maiores? Para os grandes talentos ou para os homens comuns? Percebe? Eis aí as grandes obras a serem realizadas pelos discípulos de Cristo. Obras de gente pecadora, redimida. De gente incapaz, capacitada. Obras maiores do que as realizadas pelo Senhor Jesus. Obediência surgindo de gente desobediente. Pregação fiel surgindo de bocas mentirosas. Testemunho de vida de gente que esteve morta em seus delitos e pecados. Obras grandiosas. Eu quero fazê-las. Eu desejo viver para Deus. Eu creio que o Senhor Jesus me capacitará a tanto por ter cumprido o seu ministério de redenção na cruz e estar agora assentado à destra da majestade nas alturas. Eu quero imitá-lo. E você? Isso me consola, me sustenta, me fortalece. E a você? Bem, estudado o verso 12, um novo desafio nos vem pelos versos 13 e 14. Onde estaria o desafio? Vejamos os dois versos. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Juntando esses dois versos, temos algo assim. E tudo quanto me pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que seja glorificado o nome do Pai. Observe. E tudo quanto me pedirdes em meu nome, eu o farei, diz Jesus, a fim de que seja glorificado o nome do Pai. Consideremos as várias condições existentes nesses dois versos. Primeiro, quanto a glorificar o nome do Pai no Filho, é dito aqui, versículo 13, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Essa condição é a fundamental e absoluta. A razão de ser das obras do Senhor Jesus é a glorificação do nome do Pai. Qualquer pedido que seja feito contra a glorificação do nome do Pai descumprirá a condição absoluta e não será satisfeito dentro do contexto consolador conferido pelo Senhor aos seus discípulos aqui. Consideremos se as nossas orações são feitas para a glória do Pai, em conformidade, é claro, com as Escrituras Sagradas.
Consideremos, pensemos. O que temos pedido? Quais são os motivos das nossas orações? Glorificar ao Pai segundo as Escrituras? Segundo, pedir em nome do Filho encarnado. Pedir em nome do Senhor Jesus envolve o entendimento de que apenas Ele é o mediador entre Deus e os homens, e que os cristãos, os discípulos de Cristo, são seus representantes na terra, vivendo para a glória de Deus, testemunhando do Senhor nas suas mais variadas atividades. Até aqui, então, temos que a oração é feita para a glória de Deus, e que esta glória será concedida a Deus pela mediação do Filho, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E a oração é feita por pessoas crentes no mediador e que entendem ser suas representantes na terra. E, sendo assim suas representantes, seus embaixadores serão chamados de cristãos. Para a glória de Deus, segundo as Escrituras, confiando no mediador em nome de Jesus, sendo seus representantes, agindo em nome de Jesus. E, finalmente, pedir a Jesus Cristo, Deus o Filho encarnado, tudo que me pedirdes em meu nome, eu o farei. Como entender isto? No capítulo 15 do mesmo Evangelho de João, versículo 16, e no capítulo 16, versículos 23 a 26, o ensino do Senhor Jesus se atém a pedidos feitos ao Pai. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 9, como já lemos, e no Evangelho de Lucas, capítulo 11, lá no verso 2, o Senhor Jesus ensinou a orar ao Pai. Pai nosso, que estás nos céus. Não é assim? Como pode ser que em João 14, versos 13 e 14, que temos lido aqui, ele ensine a pedir a si mesmo? Bem, há pistas para a resposta a essa pergunta no Evangelho de João. Vamos folhear as nossas Bíblias até o capítulo 5 do Evangelho de João e verificar o verso 43. João 5, 43. Diz lá, é o Senhor Jesus dizendo: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então, o Senhor Jesus veio em nome de seu Pai. No capítulo 10 do Evangelho de João, verso 25, diz o Senhor Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Então, em 5,43, o Senhor Jesus diz ter vindo em nome de seu Pai. Em 10,25, ele diz agir em nome do Pai. Temos visto que o Senhor agiu pregando e obedecendo ao Pai, em unidade e identidade com o Pai. Juntando estes conteúdos, concluo que seja necessário entender que a unidade divina deva ser considerada aqui. Unidade entre as pessoas de Deus em sua substância trinitária. Assim, notemos que o Senhor Jesus destaca que o Pai será glorificado pelo Filho, considerando a natureza eterna do ser de Deus, pelo Filho. Quando o Senhor Jesus diz que algo deva ser pedido a Ele mesmo, a natureza divina está sendo considerada. Contudo, a petição, como acabamos de estudar, se dará em nome do Senhor Jesus, isto é, em nome do mediador que é homem. O Senhor Jesus está considerando a sua função exclusiva
de mediação exercida em sua natureza humana, além da unidade divina em sua eternidade. Deve ser considerada a dupla natureza do Filho em sua função como mediador. Em poucas palavras, o Senhor Jesus não está ensinando a pedir algo a si mesmo em sua natureza humana, mas a pedir a Deus em sua unidade trinitária, representada pelo Pai, fazendo isso em nome do mediador encarnado. Depois disso, vejamos o efeito mais procurado pelas pessoas: receber tudo aquilo que pedirem. Antes de progredirmos aqui, vejamos novamente os pontos que observamos nesta última porção da nossa pregação. Como deve ser a nossa oração? Deve ser para a glória do Pai, glória mediada pelo Filho, glória buscada por gente crente em Cristo e que se compreende representante dele na terra, embaixadores de Cristo na terra, que então orarão a Deus buscando a sua glória, buscando honrá-lo, servi-lo, adorá-lo. Nessa busca, diz o Senhor Jesus, vocês o façam em meu nome, a mim mesmo, e eu responderei. Qual é o entendimento que temos disso? É um entendimento derivado da unidade divina, da identidade entre as pessoas da Trindade. O Senhor Jesus, ao dizer que nós devemos buscar a Ele em oração, trata de si mesmo como o Deus eterno, como pessoa da Trindade. E quando diz para que nós oremos em seu nome, diz isto a respeito do mediador, a natureza humana do Filho entre nós. Ao orarmos para a divindade, oramos àquele que a representa. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas nós oramos ao Pai. O Senhor Jesus ensinou assim, que nós peçamos ao Pai, que nós busquemos ao Pai nosso que está nos céus. Então, oramos à divindade e o Filho eterno é a divindade, assim como é o Pai, assim como é o Espírito, no mistério glorioso da unidade da Trindade. Mas nós o faremos em nome de Jesus, natureza humana do Filho, faremos em seu nome. Pediremos então a Deus em nome do mediador. Os termos aqui são difíceis de compreendermos, mas eles não fogem do ensinamento geral das Escrituras. Como eu dizia há pouco, depois de ver tudo isso, vamos ver algo sobre o efeito mais procurado pelas pessoas quando oram a Deus. Oram a Deus buscando a glória do Senhor? Não. As pessoas oram a Deus buscando receber tudo aquilo que pedirem a Ele. Com base em tudo o que já estudamos, percebemos que não cabem pedidos anticristãos, antibíblicos, autocentrados ou mesquinhos. As orações dos discípulos deverão ser feitas em verdade, crendo no Senhor, sempre dirigidas ao Pai, e em nome do Filho encarnado, Jesus Cristo. Serão sempre orações para a glória de Deus. Orações assim, irmãos, serão feitas no poder do Espírito Santo e serão sempre atendidas pelo Filho eterno. Como esse capítulo começou? Com o Senhor Jesus Cristo dizendo: não se turbe o vosso coração. O nosso coração é consolado na unidade do Deus eterno. O nosso coração é consolado na obra redentora realizada por Cristo Jesus, morto e ressurreto. O nosso coração é consolado na certeza da esperança celestial. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O nosso coração é consolado no revelador,
no mediador, no justificador, o caminho e a verdade e a vida. O nosso coração é consolado na identidade das pessoas da Trindade. Se vocês me tivessem conhecido, também teriam conhecido a meu Pai. O nosso coração é consolado na capacitação que o Senhor nos dá para o obedecermos, dele testemunharmos e por ele amarmos. Os que em mim crerem farão as obras que eu faço, e mesmo obras maiores que estas. Farão, obedecer, testemunhar, amar, como pessoas redimidas, pessoas más transformadas em filhos de Deus. O nosso coração é consolado pelo acesso que Ele nos conferiu à presença de Deus em oração, e pela confiança de que Ele nos ouve e atende naquilo que glorifica o seu nome. Quantas ações verdadeiramente consoladoras do nosso Senhor por nós. Que os discípulos sejam nele, então, verdadeiramente consolados. Seja assim. Amém. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Ó nosso Deus, nós te buscamos em oração e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Te buscamos, ó Pai glorioso, todo-poderoso. Te buscamos, ó Deus, como aquele que representa a Trindade, o próprio Deus na pessoa do Pai. Mas nós o fazemos, ó Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, o mediador entre Deus e os homens. A natureza humana redimida por Cristo, unida por meio da fé nele ao Deus Todo-Poderoso, trino e pessoal, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós te buscamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Te buscamos querendo cumprir a tua vontade,
querendo viver para a tua glória, querendo obedecer-te, ó Senhor Deus, querendo testemunhar de ti, querendo viver, Senhor Deus, com amor no meio da tua igreja, sem pessoas maiores ou imaginando-se melhores, mas pessoas que cumpram o teu desejo, o teu desígnio, pelo poder do teu Espírito, fazendo aquilo que edifica o teu povo, ó Deus, e sempre para a glória do teu maravilhoso e todo-poderoso nome. Ouve, ó Deus, a nossa oração e concede que nós vivamos assim. E que então oremos, vivamos, tudo para o louvor da tua glória, tudo pela mediação de Cristo, tudo pelo poder do Espírito, tudo, Senhor, para ti. Em nome do nosso Redentor, o Senhor Jesus. Amém.